Aqui, presidente. Bom dia. Presidente, eu queria que o senhor falasse a respeito da saída do Eduardo, né? Quais foram os motivos que levaram o Palmeiras a acertar, né, essa mudança de comando técnico e comentasse, obviamente, o nome do Cuca, que é o mais especulado. O Eduardo iniciou em janeiro conosco e nós tínhamos um planejamento no decorrer dos meses. Nós não atingimos a evolução esperada e necessária da equipe do Palmeiras. O futebol é dinâmico e nós entendemos que necessita de ajustes para o atingimento das nossas metas. Essa foi a principal causa da alteração no comando técnico do Palmeiras. A falta de evolução da equipe dentro de campo. Em relação ao nome para substituir o Eduardo Batista, nós vamos, a partir desse momento, trabalhar internamente e assim que nós tivermos uma situação mais evoluída, nós passaremos aos senhores. Maurício, aqui. A decisão da contratação do Eduardo, né, foi uma das suas primeiras medidas como presidente do Palmeiras no final do ano passado, né, na virada de temporada, já sabendo que o Cuca não iria permanecer para esse ano. A contratação dele, a forma como vocês avaliaram que ele seria um nome para comandar o Palmeiras nesse ano tão importante, foi uma avaliação errada, a avaliação que vocês fazem agora, ou era o nome certo que vocês optaram quando decidiram a contratação do Eduardo? Nós contratamos o Eduardo com convicção. O Eduardo é um técnico, eu volto a repetir o que eu falei no início, bastante detalhista, estudioso, mas no futebol às vezes a coisa não acontece. Então a equipe não demonstrou a evolução dentro de campo que nós esperávamos e de tal sorte que nós entendemos que esse era o momento de alterar. Presidente, depois da eliminação no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no Allianz Parque, o senhor até veio dar entrevista para a gente lá na Zona Mista e garantiu a permanência do Eduardo à frente do clube, falou que o trabalho ia continuar do jeito que vocês imaginavam. Não faz mais do que 10 dias isso. De lá para cá, o que mudou para o Palmeiras demitir o Eduardo Batista? O que foi perguntado naquele momento era se o Eduardo ia continuar e eu respondi que o Eduardo tinha contrato até o final do ano. Foi exatamente essa a minha resposta. E o que foi decisivo, gente, para nós fazermos a alteração no comando técnico foi a evolução. Nós perdemos para a Ponte Preta, não foi aquele jogo especificamente, porém nós nos distanciamos daquilo que foi planejado. O Palmeiras tem grandes objetivos no ano e nós entendemos que neste momento o time precisa de ajuste, por isso é que nós tomamos a iniciativa da troca do treinador. Presidente, aqui ó. Esse é o terceiro ano que o Palmeiras troca de técnico no início da temporada, segundo no meio de uma Libertadores. Você acha que o insucesso da equipe de não atingir as metas é só culpa do treinador? Ou você faz uma avaliação também que sua diretoria ou o diretor executivo também tem jogadores, tem sua parcela de culpa nisso tudo? Todos nós temos parcela de culpa, todos nós. Nós acertamos e erramos. E quando a gente não acerta, nós temos que agir. E nós avaliamos que era o momento de agir. Agora, o acerto e o erro faz parte do dia a dia. O importante, o fundamental, é nós agirmos para a correção da rota. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia. Um dos nomes, claro, que vai partir no momento agora é o Cuca, que já foi até citado, você disse que não quer falar sobre isso, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o ano passado. A gente tem a informação de que ele deixou aqui alguns problemas de ambiente, teve alguns problemas ao longo da caminhada. Eu queria saber de você se esses problemas seriam um empecilho para uma volta do técnico e se os jogadores ou alguns líderes do elenco podem participar também de uma decisão ou pelo menos dar a opinião deles, se vocês
pretendem consultá-los? Eu não vou comentar hoje sobre o futuro técnico do Palmeiras, até porque esse trabalho inicia daqui a pouco. Respondendo à sua pergunta, eu não tenho informação de que o Cuca teve problema administrativo, com diretoria, com os jogadores. O Cuca saiu em dezembro, campeão brasileiro, por problemas particulares, isso ele mesmo me disse, em novembro ainda, de que não poderia continuar. Eu, como candidato, o Cuca me procurou e disse exatamente isso, que ele teria problemas particulares e ele precisaria de 6 meses do ano seguinte, que é 2017, e não poderia trabalhar. Em nenhum momento ele me passou que foi por problema de relacionamento, em nenhum momento, com diretoria, com jogadores, enfim. E da mesma maneira, eu não tenho nenhuma posição de que alguém tem algum tipo de problema com o Cuca, ou teve algum tipo de problema com o Cuca. Consultados sobre... Não. Essa é uma decisão profissional. Diretoria de futebol começa a trabalhar agora nesse sentido e nós vamos fazer o que for melhor para o Palmeiras. Bom dia, presidente. O senhor não quer falar sobre nomes, mas dá para falar sobre o perfil? É claro que a direção do Palmeiras já tem esse perfil. O Eduardo é chamado dessa nova geração, né? Esse pessoal que está buscando afirmação. O Cuca é consagrado. O novo técnico do Palmeiras é um técnico experiente, consagrado? Importante dizer aos senhores que o trabalho feito pelo Eduardo Batista foi executado com muita dedicação, com muito comprometimento. O Palmeiras agradece muito aos meses que o Eduardo Batista esteve aqui conosco. E em relação ao próximo treinador, ao perfil do próximo treinador, nós falaremos no futuro com os senhores. Presidente, bom dia. Você chegou a pontuar na primeira resposta que o Eduardo iniciou em janeiro, tinha um planejamento no decorrer dos meses e não atingiu a evolução esperada e necessária. O Eduardo ele tem entre os clubes da Série A o 5º melhor aproveitamento do ano em porcentagem. Na Libertadores deixa o time mesmo com a última derrota na primeira colocação. No Paulistão chegou até a semifinal, mesmo perdendo com a liderança geral do campeonato. O Eduardo caiu por sofrer demais para vencer os jogos? Foi isso? Na nossa avaliação, o time, apesar de ter conquistado os pontos, como você citou, oscilou demais. Nós tivemos problemas de desempenho dentro de campo. Esse é o entendimento da nossa diretoria. Esse é o motivo de nós termos que fazer alteração. Presidente, até o próximo jogo, nós temos uns 9 dias, mais ou menos, para você já ter um outro treinador para colocar esse grupo para funcionar. Vocês têm ideia de, assim, na conta de vocês, precisamos arrumar um treinador em 2 dias, em 3 dias? Tem uma ideia do ideal, pelo menos? O ideal é o mais rápido possível. Nós não temos exatamente essa resposta, em quantos dias, mas nós vamos trabalhar e o nosso objetivo é passar aos senhores o novo treinador do Palmeiras o mais rápido possível e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para trazer o técnico que vai nos trazer sucesso. Presidente, bom dia. Aproveitando a resposta que o senhor deu aqui, dessa falta de rendimento, problemas de rendimento, algum jogador em específico, assim, em especial, por exemplo, o Borja, que teve um investimento muito alto, jogadores que têm salários muito altos, ou até a renovação com o Dudu, que também teve investimento muito alto. Alguns jogadores caíram de rendimento em relação ao ano passado, e o Borja, por exemplo, que teve investimento muito alto, não atendeu a expectativa com o Eduardo Batista, por exemplo? Não, aí é uma questão técnica. Desempenho de jogador é uma questão técnica. Aí cabe ao treinador decidir o que é melhor para a equipe, como é que ele vai compor, qual é o esquema tático que ele vai trabalhar.
enfim, o trabalho do treinador, ele faz, e o que a gente depois, o que a gente faz é avaliar a performance, avaliar o desempenho, e nós entendemos que nós não tivemos a evolução desejada. Presidente, saiu num grande veículo de comunicação que você ficou muito incomodado com a declaração do Eduardo Batista de que o gramado na Bolívia estava muito ruim. Isso confere? Eu fiquei incomodado? Sim, está num off-site que você ficou super incomodado com essa declaração. Foi um dos motivos que te irritou, foi dele reclamar muito do gramado da Bolívia. Isso confere? Não, em nenhum momento eu tratei esse assunto. Foi um comentarista de um canal esportivo que falou isso no ar. Então não Em confere. nenhum momento eu tratei esse assunto, em nenhum momento eu falei isso, não. Presidente, do seu lado direito. Como é que foi presidente, aqui do lado direito, aqui, do lado do Luciano. Olha o Luciano aqui. Como é que foi a conversa com o Eduardo Batista, presidente? Isso aconteceu de fato depois do desembarque da equipe ou foi lá mesmo em Cochabamba? Como é que vocês desenvolveram isso até a comunicação? Não, foi aqui, no nosso escritório, na academia de futebol, ontem, quando nós chegamos de viagem, conversamos com o Eduardo Batista, explicamos para ele exatamente o que eu estou falando aqui para os senhores. Eram umas 10h30 da noite, mais ou menos. E, obviamente, todos chateados, porque não era esse nosso objetivo, não era essa a nossa ideia. A troca de treinador não estava nos nossos planos, não era isso que nós queríamos, mas, enfim, o futebol é dinâmico e a gente entende que esse é o momento que foi necessário. E conversamos ontem à noite, aqui em São Paulo.